agora mais um programa Relacionamento a 3. E hoje, gente, o assunto é importante. Para o pessoal que mora em apartamento, que convive em prédios, pode se preparar que vai pegar fogo aqui o assunto. Porque a gente vai falar de relacionamento com condomínio, isso mesmo. Aqui comigo, Ciro Schmidt, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. E Amanda Garcês, tudo bom? Tudo bem, Cida? Boa noite. Boa noite, Ciro. Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui de novo e falando desse tema que realmente pega fogo. Então, gente, relacionamento com condomínio, como será que é o papel, né, que você, pessoal aqui faz no seu condomínio? Porque não é fácil conviver, né, em comunidade, dentro de um condomínio, sendo que a gente divide espaços, tem área em comum e tudo mais. Como é que é para vocês? Bom, eu vou começar perguntando aqui, porque eu moro em apartamento já há uns 30 anos. E vocês também? Sim, não? Casa. Casa? Casa desde que eu nasci. Morei Você? brevemente em apartamento. O Ciro é um privilegiado. Eu morei muitos anos em casa também, quando eu morava na casa dos meus pais, mas hoje não mais. Hoje moro em apartamento. Eu ando morando em vários lugares também. Às vezes vou para casa na praia com a minha família, tal, mas resido em apartamento. Então a gente sabe bem do que a gente está falando, né? E aí, gente, na opinião de vocês, né, Ciro, o que que você acha que você que mora em casa desde que nasceu, o que que você acha que é o principal problema de morar num condomínio, num apartamento? Na verdade, eu percebi, quando a Amanda falava, que eu me enrolei. Tive dois períodos morando em apartamento, na verdade. Foi um período em que a gente estava fazendo essa casa atual e um outro período em que eu morei com uma ex minha. Eu não tive problema morando em apartamento, né? Mas o que que acontece? O que que eu imagino que seja o grande problema quando a gente olha, né? Você tem um monte de gente convivendo no mesmo espaço e qualquer grupo convivendo no mesmo espaço vai ter problema, né? Mas assim, às vezes tem interesses que tem que ser harmonizados ali, como em qualquer grupo, como a gente sempre fala. Toda vez que a gente faz um episódio aqui, a gente tem que falar disso, né? De harmonizar interesses diversos. É, E também acho que nesse caso do condomínio tem um agravante que é o fato de que as pessoas ali elas têm só essa ligação, né? De que elas moram naquele mesmo espaço. Mas não necessariamente elas se conhecem, se gostam, tem outras coisas que podem amenizar um pouco os conflitos, né? Então fica só aquela coisa de se antagonizar sem ter um caminho em comum. A não ser que você faça essa criação dessa ponte, né? De você começar a ter uma relação diferente. Mas que isso na vida moderna é muito difícil, né? De você realmente ter relação com teus vizinhos, né? Ufa! Gente, eu achei que ele ia falar que era o síndico, o principal problema. Não. Porque tudo no final sobra para o síndico, né? Porque ele está ali, se propôs a responder, é uma política interna do condomínio. Então, o síndico seria o nosso político, né? Que está nos representando lá para resolver os problemas. E você, Amanda, qual o principal problema que você acredita que possa ter num condomínio? Então, eu fiquei lembrando daquele papo que a gente teve da outra vez que eu tive aqui, que a gente falava sobre as diferenças, né, das pessoas, que eu venho com a minha bagagem, com a minha criação, com o que eu gosto, e você vem com a sua. E quando a gente conhece as pessoas por aí, nossos amigos, nossos pares, essas diferenças ficam evidentes. Só que quando a gente está falando de vizinhos, tem uma diferença bem importante, que é justamente isso que o Ciro coloca, que eu não escolhi dividir aquele espaço com aquela pessoa. Eu posso ter escolhido o meu apartamento, o meu prédio, a região onde eu quero morar, mas eu não escolho os meus vizinhos. Eles estão lá e as diferenças estão lá e a gente precisa lidar com isso. E geralmente o síndico é a pessoa que a gente chama para resolver os nossos desafetos, né? Porque diferente do que acontece em casa, a gente não tem tanta liberdade assim. Bom, alguns talvez acham que tem, mas a gente via de regra não tem, de poder bater na porta do vizinho e reclamar do modo como a gente bem entender, né? Então o síndico acaba fazendo esse papel. Bom, eu acredito que a gente pode começar, já que estamos com dois psicólogos aqui, traçando o perfil psicológico do síndico. Por que que você acredita que uma pessoa se propõe a ser síndico de um condomínio?
Peguei vocês, né? E aí, Não, vamos E aí, pensar, não. porque para mim, gente, eu já parei tempo da minha vida pensando nisso. Eu acho que a gente já começa, a gente já parte de uma premissa errada, talvez, né? De que tenha um perfil específico, né? A gente pode, as pessoas podem decidir ser síndicas pelos mais diversos motivos, né? Foi a única coisa que apareceu para fazer, né? Todo mundo precisa de dinheiro, né? E de repente tem essa oportunidade e tudo mais. Agora, isso pensando mais nos síndicos profissionais, né? Tem gente que faz questão de ser síndico mesmo, né? Trabalha com outra coisa, mora num prédio e decide ser síndico. Se a gente for olhar, tem pessoas que realmente se sentem melhor nesse caminho de liderança, né? Que gostam de tentar criar pontes, que gostam de tentar encabeçar os projetos e tudo mais, né? Agora, eu já vi algumas coisas, já vi muitas histórias de pessoas que talvez achassem que tivessem esse papel, mas que não... Esse papel não, essas características, mas que não tinham muito não, né? Mas claro, tem muita gente que adora liderar, né? Eu lembro, eu tenho até um paciente que estava falando isso, batendo na mesa o tempo inteiro falando disso, né? De como ele gostava de ter essa coisa de liderar, que sempre foi assim e tudo mais. E isso tem também seus problemas, né? Mas você acredita mesmo que o síndico lidera? Sendo que tudo que ele faz, ele tem que ter permissão de todo mundo e ele é pago para fazer aquilo? Uai, mas isso em qualquer instituição democrática é assim, não? Por exemplo, a gente tem, digamos, um deputado ou um chefe de executivo, eu acho que seria mais adequado essa comparação, né? Um prefeito, um governador, um presidente, um primeiro-ministro, dependendo do tipo de governo que a gente tem, né? Essa pessoa, todo esse poder, democraticamente falando, ele emana do povo que elegeu. Sempre é assim, deveria ser assim, né? Então, assim, ele está encabeçando a execução das coisas na condução. Agora, ele tem um espaço de decisão, como em qualquer instituição democrática, que é dado pelos outros que o elegeram. Né? Pelo regulamento que todo mundo acordou, pelos pactos que são feitos e tal. Mas ele assim, deveria pelo menos ser um líder. Só que eu vejo muito assim, por exemplo, qualquer coisa que ele faça no prédio, ele tem que ter permissão, né? É decidido em ata, coisa que não acontece com os políticos vão lá, decidem sozinhos, né? E qualquer mudança, qualquer coisa que ele queira fazer, qualquer iniciativa, qualquer dinheiro para se gastar, tudo é referente à população que mora no prédio, né? Que é um pouquinho diferente do político. Ele vai lá, gasta, a gente não sabe nem onde gastou, porque o controle disso é mais difícil. Então, às vezes eu fico pensando, nossa, já pensou uma pessoa ser esse síndico, né? Até é legal, porque às vezes tu quer colocar tuas ideias em ação, né? Convencer as pessoas que as tuas ideias são boas. E aí, só sendo síndico para você poder tentar fazer isso. Não que eu vou conseguir, tipo, eu quero botar uma antena parabólica no prédio. Ah, eu acho maravilhoso você síndico e eu botar. Não é assim. Vou ter que ter autorização de todo mundo que vai pagar para poder botar, né? Mas é uma forma de você poder, pelo menos, mostrar que aquilo é legal e que você quer botar, né? Mas, por outro lado, gente, a incomodação é tanta. Todo mundo, um lado apoia, outro lado reclama, um lado é bem complicado, fora as incomodações, né? Tipo, botou um elevador para uma pessoa que estava pedindo que tinha que botar porque precisava tal, aquela pessoa fica, nossa, que legal, gostei, obrigada, nossa, era coisa da minha vida. O outro diz, credo, como é que você botou isso aqui? Isso aqui atrapalhou a minha vida, não quero mais morar aqui, não sei o quê, né? São muitos conflitos também para administrar. Não é, Amanda? É aquilo que a gente estava falando, acho, antes de iniciar o programa, né? Que é uma balança ali, um equilíbrio para agradar gregos e troianos, né? Tentar agradar os dois lados, mas que parece uma missão impossível, né? Não tem como agradar todo mundo. É complicado. Gente, eu já tive fase assim que eu parei para pensar e comecei a analisar os perfis, né, de síndicos. Aí eu fiquei pensando, cara, o síndico é aquela pessoa que não consegue mandar em ninguém, nunca teve uma empresa com um monte de funcionário, não sei o quê, e vai mandar no condomínio. Tipo, ele acha um espaço para ele exercer aquela frustração, de repente, que ele não conseguiu na vida dele. Às vezes até a mulher manda nele, né?
não conseguiu, tipo, mandar em ninguém, ele vai conseguir exercer isso que tipo de síndico é esse? É aquele que não sabe conversar, que ele quer mandar em tudo, né? Depois tem o síndico democrático, que é aquele que se dá bem com todo mundo, que vai conversando, que sabe levar as coisinhas com jeito e tudo mais, né? Então eu acho que daria para traçar vários perfis de pessoas assim que são têm tipo tendência a querer ser síndico no condomínio. Sim. Mas o mais interessante é que geralmente é um, dois ou três pessoas num prédio inteiro. O restante das pessoas ninguém quer, né? Por que isso, será? É muita incomodação, né? É muita incomodação. E como a gente estava falando antes, tem. Tu até perguntou, né? De perfis e tal, né? Se a gente for olhar, na verdade, desde que o mundo é mundo, as pessoas se dedicam a pensar quais são os perfis diferentes de liderança, né? Eu lembro muito que se fala muito de Weber, de como que ele pensou essas coisas e tal, né? Max Weber, sociólogo. Mas vários filósofos já fizeram isso. Maquiavel, por exemplo, no Príncipe faz isso nomeadamente e tal. Uh, Algumas características que seriam desejáveis e tudo mais, e coisas que a gente detecta. E vão ter várias motivações diferentes, né? Tem gente que quer esse tipo de cargo porque gosta de ser visto, né? Que quer se sentir poderoso. Tem gente que realmente não. Eu acho que eu vou fazer um excelente trabalho, eu sou muito competente com números, eu sou muito competente na administração, quero fazer parte disso, né? Tem N motivações diferentes que a gente pode ver, né? E também estilos de liderança, né? A gente vai ver muito líder, muito autoritário em qualquer lugar, né? Em sociedades, em relacionamentos, gente que quer ter essa proeminência, que não quer muito papo, né? O problema é que muita vontade, às vezes, de fazer e pouca capacidade. Até porque isso envolve muitas habilidades que a gente muitas vezes não treina, né? A gente, muito pelo contrário, cada vez mais tem déficit nelas, né? Habilidades interpessoais, habilidades que aqui eu incluo também questões de empatia e tudo mais. E uma certa diminuição do individualismo que é necessária, né? Porque a gente vê cada vez mais nas sociedades modernas que a gente precisa ter essa verticalização, a gente não tem espaço mais para construir casa para todo mundo, né? Tem que ser prédio. E aí entra aquela coisa de, não tem como agradar todo mundo. Cara, em qualquer tipo de estrutura que tem convívio com pessoas, novamente, a gente vai ter que harmonizar interesses divergentes, né? E a gente tem que ter maturidade de entender, olha, às vezes eu não preciso desse elevador, como você falou ali, né? Eu tô bem, né? Eu tenho VO2 pica, eu corro todo dia, eu moro no andar mais baixo, tá tudo bem pra mim. Mas e aquela senhorinha, né? E tal. E daí, beleza, vai ter um aumento de custo pro teu condomínio por um tempo? Vai. Mas, cara, não é pra ti. E em qualquer grupo vai ter momentos que as decisões não vão ser benéficas para você. Mas que, cara, em outros momentos, esse é o pacto do grupo, né? E a beleza das obras humanas conjuntas, né? A gente só consegue fazer grandes coisas quando a gente se junta com os outros. A gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Nem na nossa biologia a gente consegue fazer isso sozinho. A gente não é feito para isso, né? Então, entender que uma hora vai chegar o teu momento de ser beneficiado, né? E às vezes aquela obra que tu gostaria de fazer também não vai beneficiar outras pessoas e você sozinho não teria como bancar o custo daquela obra que vai te beneficiar. E às vezes também é uma questão de mudança de olhar, e a gente trabalha isso muito na psicoterapia em geral, né? De formas diferentes, claro, né? Eu sou terapeuta cognitiva, a Amanda é psicanalista, mas assim, tenho certeza que ela também às vezes trabalha a forma como o paciente está vendo alguma coisa. Porque por vezes o cara tá batendo o pé, nossa, cara, que coisa injusta esse negócio do elevador, cara, não vou me beneficiar de forma alguma. E às vezes a gente vai convidar o cara a olhar de outras formas e quem sabe ele perceba, cara, e se tu se machucar um dia? E para as tuas compras, será que não seria mais fácil você carregar essas compras ali com o elevador? E o valor do teu apartamento? Será que não vai subir se um dia tu for revender, considerando que tem ali? E o aluguel? Se você for alugar, tu não vai conseguir um valor um pouquinho melhor? Então, às vezes, além dessa maturidade de saber que nem sempre as coisas vão te beneficiar diretamente, não são para ti, é também entender que às vezes você está olhando só pro negativo e está desconsiderando várias coisas positivas que podem ter ali para ti, né? Essa tua fala, Ciro, me faz pensar que
Será que a gente só consegue mesmo ver valor nas coisas, né? Ou concordar com as coisas quando a gente vê o nosso benefício? Ah, vai me beneficiar para subir as compras. Eu não estou discordando de você, eu estou pensando numa reflexão na vida, né? Será que a gente só consegue entrar num senso comum dentro do condomínio, por exemplo, das obras que o síndico propõe, quando eu consigo ver que aquilo vai me beneficiar? Eu acredito que a gente está vivendo isso hoje de forma geral no mundo. Talvez um pouco mais do que antes, né? Um pouco E mais do depende que da antes. cultura, claro. Né? A gente, por exemplo, culturas do Extremo Oriente são muito mais comunitárias do que, que as nossas aqui do Ocidente, né? Mas, mesmo aqui, eu tenho até exemplos de pessoas que eu vi, né? Tem gente que se doa muito, né? Às vezes até de uma maneira negativa. A história da minha mãe é muito assim. A minha mãe, com todo mundo, ela pensa sempre, sempre, sempre antes nos outros do que nela mesma. Então, no caso dela, não. Sim, no caso dela, né? Eu fiquei pensando nisso, porque eu sempre penso, quando falo de condomínio, de apartamento, que tem uma linha muito tênue aí entre o que é meu e o que é do outro e o que é nosso. Porque hoje, morando em apartamento, é diferente de um muro de uma casa que divide com outro terreno, com uma outra casa, ok. Mas hoje é uma parede que divide a minha casa da tua, por exemplo, e o que tá pra cá é meu, o que tá pra lá é teu. E eu me sinto, às vezes, no direito de reclamar porque você fez um barulho que eu não gostei. Sim. Então tem uma linha muito tênue aí entre o que é nosso, o que é compartilhado. Não, e aí você tem vizinha com TPM, né? De repente mora embaixo e não está no momento muito bom. Eu sei que acontece coisa assim, gente, que às vezes. Bom, para começar, os prédios já são feitos de uma forma não totalmente eficiente. Geralmente tem problema de barulho de um apartamento para o outro, né? Até porque se você for fazer uma impermeabilização de som de uma coisa para outra, vai gastar mais para quê? Né? Eles fazem o mínimo possível para não gastar. Isso é o foco das construtoras. Aí o problema fica com os moradores e cada um que se vire. Aí, claro que não é que é chato, por exemplo, se você tem em cima do seu apartamento um monte de criança jogando coisas, brincando de skate, jogando bola, fazendo um monte de coisa o dia todo, né? Mas tem dias que parece que aquilo não afeta tanto. E tem dias que a pessoa não tá bem, aí dá uma. Nossa! Aí liga pro apartamento, né? E solta a boca. Tipo, Sim. nossa, eu tô ligando essa hora para dizer que seu cachorro tá latindo muito. Eu não tô conseguindo dormir e tal, né? Então, aí a pessoa já fica chateada. Nossa, o cachorro nem late, gente. Nunca latiu na vida. Hoje que deu um probleminha ali que latiu, sabe? Daí já gera uma forma de a pessoa ficar chateada. Enfim, né? É um monte de coisas. Eu tava aqui sorrindo já, porque assim, um dos grandes princípios, se não o grande princípio da terapia cognitivo-comportamental é que não são os fatos em si que nos afetam, né? Mas a nossa interpretação dos fatos, né? E daí que bate totalmente com isso que você falou, né? Já às vezes você tá num dia diferente e daí vai mudar completamente, né? Por exemplo, digamos que você esteja num dia que você tá absolutamente tranquilo, que tua vida tá mais ou menos bem e tal. Daí daqui a pouco o bebê do vizinho começa a chorar. Cara, é um barulho chato e tal, a gente, tirando pro pai e pra mãe, que tendem a ter um sentimento mais empático Uma com aquela aceitação. criança, exato, né? Por mais que às vezes também eles fiquem putos, pra gente não é isso, né? Agora, num dia que tu tá mais legal, tu vai parar e tu vai pensar, poxa vida, ó, lá o chorinho do Que fulaninho. bonitinho. Exato, que loucura, né? Como que é essa coisa do bebê, né? Agora eles vão passar essa fasezinha e tal. Um dia tem que ir lá passar, dar um negocinho pra eles e tal, que bonitinho e tal. E daí teu sentimento vai ser uma coisa neutra ou positiva, né? E o teu comportamento também, a gente parte do pressuposto que a partir do teu pensamento, desse pensamento e dessa emoção, o teu comportamento vai ser algo mais tranquilo, né? Você vai continuar a tua vida, tal, e no máximo fazer um comentário depois pro vizinho brincando, né? Tá com o pulmão forte, uma coisa assim e tal, e aí dá os parabéns e tal, né? Agora, pega você num dia ruim, né? Teu dia no trabalho foi uma droga, tá estressado pra caramba. Imediatamente, né, começa aquele vestiário e fala que desgraça essa droga desse bebê, eles não conseguem controlar, como esses meus vizinhos são pais terríveis e tudo mais. Teu sentimento é uma raiva intensa e teu comportamento.
grupo do WhatsApp, isso é um assunto que a Do gente tem que falar aqui condomínio, hoje. é verdade. Todo Do WhatsApp do condomínio tem condomínio. agora. E vai lá, ó, pro fulano que tá aí com essa porra desse bebê chorando, desculpa o palavrão, diretor. Para com esse negócio e tudo mais. Aí daqui a pouco o diretor aprovou o palavrão, tá deixando. Daqui a pouco vai lá na reunião de condomínio, pá, xinga e tal, porque os bebês e não sei o que. E tudo isso porque tu não teve uma capacidade de olhar um pouco... O todo, né? Exato. E principalmente o seu interior, né? Exato. Hoje eu não tô bom, é melhor eu não... Exato. Deixa, vou parar, vou pensar. Exato. Amanhã eu falo, se for preciso, mas hoje... Essa é a primeira habilidade que a gente ensina em terapia nessa linha comportamental e também cognitiva, né? De todas as cognitivas e todas as comportamentais. Né? De você ensinar a pessoa a monitorar o próprio comportamento e os próprios pensamentos, emoções e tudo mais, para tentar ajustar um pouquinho essas coisas, né? E a outra coisa é que a gente tem muitos vieses também, né? É natural da nossa forma de viver, né? O tipo de animal que nós somos, né? Nós temos nossa visão, ela carrega vários desvios, assim, né? Então é engraçado que a nossa memória, ela tende a ser muito seletiva, né? Porque daí tu vai lá, tu tem 5 filhos e teus filhos com certeza já encheram o saco de todo mundo lá, inclusive o teu. Mas daí o bebê do vizinho de baixo começa a chorar e tu fala, nossa, como ele é um vagabundo, como ele é um péssimo pai. Porque tu, na hora que é tu não vai... a festa do vizinho. No teu aniversário, tu vai ficar até sei lá que horas enchendo o saco de todo mundo. E novamente, se tu tem uma visão mais adaptativa da situação, tu fala, fulano de tal tá fazendo a festa dele. Espero que ele esteja aproveitando. Hoje vai me atrapalhar um pouquinho, mas, pô, no meu aniversário eu também fiz festa. Aniversário da minha esposa, aniversário do meu filho, coisa assim, sabe? E a gente tem que ter um pouquinho dessa visão. Mas, novamente, no dia a dia, é difícil pra caramba tu ter essa visão. Porque tu só tá pensando no teu trabalho, no horário que tu tem que acordar, sabe? Cara, eu pago um monte de condomínio ainda pra me incomodar, tô me incomodando. Sim, mas essa da tecnologia do som eu até anotei aqui. Porque é realmente uma sacanagem, né? É uma coisa que a gente deveria dar um jeito de baratear e também cobrar, porque a gente paga caro hoje em dia nos imóveis. E eu sei que é uma tecnologia mais cara. Eu me importo Mas muito hoje em com isso, porque dia... eu toco guitarra e tal. Então eu me importo muito com esse tipo de coisa. Mas, cara, hoje em dia, cara, pelo amor de Deus, coloca esse treco, coloca isso. Dá pra melhorar muito, 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 sabe? Às vezes até não só colocar uma tecnologia de ponta não é impermeabilização também com relação a som, né? Não, Foge a vedação? Eu não lembro agora a palavra. Isolamento. Isolamento. Isolamento acústico. Eu não tô falando de fazer um negócio que nem uma sala de estúdio, que tu pode estar tocando guitarra a 200 decibéis e não vai sair. Eu tô falando de, cara, fazer um acabamento decente naquela parede. Que às vezes é isso não que eles estão economizando. Pregar um preguinho e a parede desmancha, né? Então. E a gente também... Mas isso é muito coisa daqui, né? E de países periféricos, né? De que tem essas pequenas economias em tudo pra tentar tirar vantagem em cada centavinho e tal. Que é uma merda, né? Outra coisa que eu ia falar, tu quer complementar, Amanda? Pode complementar. Eu fiquei pensando no início que o Círio estava trazendo e fiquei lembrando de uma cena que eu vivi no meu prédio, no bloco onde eu moro. Porque eu tenho 2 cachorras, né? E as minhas cachorras gostam muito de brincar com brinquedos e eu dava aqueles ossos naturais para elas, que são ossos mais pesados, né? Bate no chão, faz barulho e tal. E um dia eu tava chegando do passeio com elas, parada na porta, e o vizinho que mora exatamente embaixo do meu apartamento também tava chegando. E aí ele me olhou e falou, oi, boa tarde e tal. Ele olhou para elas e disse assim, qual das 2 que brinca com o ossinho? E na hora eu, putz... E aí eu falei, é a pequena, eu tenho uma que é um pouquinho menor. Aí ele falou, é tu, ele disse, direcionando pra ela, né? E aí eu falei, se um dia eu estiver te incomodando, você pode interfonar pra gente, que não tem problema nenhum. E a resposta que ele me deu me deixou perplexa até hoje. Ele me disse assim, não, ela tem o direito dela também de brincar com o ossinho dela, de modo nenhum me incomoda. A não ser que fosse às 6 horas da manhã. Então, isso me deixou, assim, muito perplexa com essa noção de espaço, dessa linha tênue, do barulho, do espaço que é dele, do espaço que é dela, do espaço que é meu. E ele também pode ter o cachorro dele brincando e tudo mais. Claro, a gente tem que ter bom senso. E a outra coisa que me chamou a atenção nessa interação que você contou é de como ela poderia ter dado muito errado.
mesmo porque ele foi muito legal e tal, mas se você tivesse interpretado mal, se você tivesse achando que ele tivesse te dado uma indireta, você poderia ter começado uma briga depois que, assim, completamente desnecessária. Porque ele não tava te dando uma indireta, né? Só que, novamente, a gente tem tanto déficit de comunicação que a gente meio que também espera que o outro, falando uma coisa dessa, esteja querendo dizer uma coisa diferente daquela que ele está dizendo, né? Porque, assim, seria muito ok também, caso teus cachorros tivessem o hábito de brincar de madrugada. É uma coisa que, cara, tu vai ter que mudar o comportamento dos seus cachorros. Porque é sacanagem, né? E seria totalmente ok ele chegar educadamente e falar: Amanda, eu sou teu vizinho de porta, eu sei, eu adoro cachorro também. Mas, olha, de verdade, tá me atrapalhando. Você tá atrapalhando meu sono, atrapalhando o sono da minha família. Eu preciso que você faça alguma coisa com relação a isso, de verdade. Eu sei que você também não deve estar dormindo bem. Então, poxa, por favor, dá uma olhada, pega um adestrador ou você pega umas técnicas e tal. Eu posso te ajudar a procurar pra que todo mundo vai dormir melhor, sabe? Pronto. Tu não machucou ninguém, não matou ninguém, tu comunicou a tua necessidade da maneira assertiva, manteve a relação com o teu vizinho de uma boa forma, né? E resolveu aquele problema que estava te atrapalhando. Esse é o mundo ideal, né, Ciro? Eu fico Sim. pensando que. Eu não sei, né, se eu viajei muito, mas eu fico pensando que na nossa individualidade, atualmente, a gente tende a ter um outro comportamento, que é justamente o que esse estranho, que eu nem conheço, que eu sou obrigado a dividir esse espaço, tá fazendo esse barulho, que tá aqui entrando no meu quarto e me incomodando. E as coisas vão para um outro lado que é, nossa, seria ótimo se fosse assim. Claro. O que eu tô falando aqui não é uma tirania da perfeição, né? Dizendo assim, não, tem que ser assim toda vez. Claro, é pra gente aspirar a isso, né? Da gente tentar fazer dessa forma. E, novamente, o que ajuda a gente a não surtar, né? Ou seja, não surtar com o vizinho, né? É identificar a coisa que tá nos incomodando e comunicar no momento certo. Porque se você ficar deixando, você vai ficando mais puto. E a hora que sair, vai sair atravessado. E é também aquela coisa que a gente estava falando antes da interpretação, né? É de você parar e se investigar, né? Se monitorar. Pera lá, eu tô irritado. Eu tô irritado com barulho. Eu tenho razão de estar irritado? Tenho razão de estar irritado, né? Não é gostoso, tá me atrapalhando, né? Essa raiva tá me dizendo que algo está me atrapalhando. Qual que é a função dessa emoção, né? Ela está me dizendo que algo está me atrapalhando. Ela é justa, ok. Agora, eu estou com raiva do meu vizinho ou eu tô com raiva do barulho? Eu tô com raiva do barulho. É normal você ter um cachorro? É normal você ter um cachorro. É normal que ele faça barulho às 6 horas da manhã? É possível que um cachorro faça isso. Ele é um animal, ok. Mas também é possível modificar esse comportamento dele, né? Então calma lá, né? Eu tô chateado. O que vai me ajudar? Me ajuda mais eu ir lá e comunicar pra ela calmamente. Às vezes hoje não dá porque eu tô muito puto, mas quem sabe amanhã. Ou vai me ajudar mais eu ir lá e soltar os cachorros nela, sabe? Mas tudo isso são habilidades a Hoje serem em dia, treinadas. a gente solta os cachorros, como se diz, no grupo do WhatsApp, né? Pois é. Tem isso, gente. Esse é um ponto interessantíssimo, Cida, porque o grupo do WhatsApp produz uma distância entre eu e o outro que dá uma coragem impressionante. Dá. Essa é a pessoalidade. Eu acredito que um outro problema que a gente passa nos condomínios, não sei se vocês têm essa experiência, mas eu morei em condomínio, então eu vejo muito. É a dificuldade de juntar as pessoas para fazer uma reunião e, e assim, agregar a participação de todo mundo. O que as pessoas fazem? Elas acabam deixando para os outros resolverem e depois reclamam. Isso acontece demais, assim. Aí eu fico com pena do síndico nesse momento. Porque assim, vamos fazer uma reforma no prédio? Vamos. Quem que vai participar disso? Foi 3 lá. Tem 48 morando. Foi 3. Aí os 3 vão lá e resolvem. Aí vem uma conta para pagar, ó, gente, vai dar mil por mês, todo mundo vai ter que arcar com isso. Mas como, não sei o quê, não. Daí começa o rolo, né? Como conscientizar as pessoas dessa participação? Porque isso aconteceu muito, agora correlacionando com política, que o Ciro já tinha comentado, aconteceu muito um tempo atrás, no Brasil, em que a política rolava solta. Tipo,
aconteciam, tal, e as pessoas não se interessavam muito, não conversavam muito, não se inteiravam, não queriam saber muito, e depois um dia chegou e a conta vem um dia, né? E quando essa conta chega, a pessoa começa a se antenar. Então, como conscientizar essas pessoas que estão morando nesse condomínio da importância delas participarem de tudo, para ajudar o síndico, né? Aí é uma questão, mais uma vez, né? Eu fico com pena dos espectadores, fico com pena da Cida, que ouve toda vez os convidados. Cara, é questão de comunicação. E aí, a pessoa que tá na função de síndico, Mas ela tem que saber comunicação, comunicar. tudo bem. Só que todo mundo, aí Não. a gente está pegando um ponto que é extremamente importante, eu tenho que enfatizar isso, que o que acontece? Tu recebe um aviso ou uma carta. Não, aí E que tá. nunca vi convidar as pessoas para uma festa, por exemplo, do Não. condomínio, para ter uma interação entre todo mundo para poder chegar no ponto que tu queres, Não, mas entendeu? sabe o que é? Chegando, é o seguinte. Tá. Nós temos uma decisão importante chegando, né? Tá. É saber criar esse senso de importância nas pessoas, né? Isso tem vários caminhos, né? Óbvio. A gente tem que tentar... O que eu faria, tá? Usar a tecnologia de uma maneira útil e não usar só para ficar discutindo com aquela impessoalidade que a gente falou, né? Por exemplo, larga lá no grupo de WhatsApp uma enquete com resposta única com dias e horários de sugestão para reunião. Eu tenho 2 grupos de WhatsApp no meu condomínio, tá? Uhum. Um é do síndico, ele comunica e só ele fala, a gente não pode falar. E outro é das outras pessoas que moram no prédio que têm interesse em conversar. Mas vamos lá. Tem que estar chegando no horário. Por quê? Porque um dos problemas com relação à assiduidade nas reuniões é que se você faz no horário que não agrada as pessoas, não vai dar certo, né? E hoje em dia a gente sabe que todo mundo tem horários complicados. Claro, não é todo mundo que vai conseguir comparecer, mas isso daí já é um caminho, né? Tentar construir um horário democraticamente. A outra coisa é saber comunicar a importância. Porque ninguém gosta de perder seu tempo, né? Então, assim, você ficar fazendo reunião para questiúnculas, né? Porra, né? Pelo amor de Deus, tem coisa que dá para resolver pelo próprio grupo de WhatsApp. Dizer, olha, rapaziada, a gente precisa decidir sobre aquela obra que a gente está conversando há bastante tempo. Nós estamos com várias coisas depreciando o valor aqui do imóvel de todo mundo. Então a gente realmente precisa discutir isso. E assim, se você não tiver na reunião, tá lá no nosso regimento que a decisão que for tomada por aquela maioria vai valer para você. Então assim, é uma questão importante. E depois você pode não gostar do resultado se você não participar. Então eu convido todo mundo. E a outra coisa a outra coisa são regras rígidas, né? Assim, ó, deixa bem claro, conversou, chamou, democrático pra tudo. Aquela coisa até chata. Sim. Demorou mais pra resolver. Agora, a hora que tá definido, galera, desculpa, eu não vou aceitar reclamação de ninguém. Foi decidido. E também fazer valer, ser firme. O próprio síndico tem que ser firme. Eu faria isso também. Que é coisa assim, ó. Tô gostando. Aqui a mensagem do dia X em que eu convidei a primeira vez, a mensagem do dia X que eu mandei a segunda vez. Aqui eu falei das consequências. Aqui você não participou? Exatamente. Não quis, Exatamente. Então, né? Mais ou menos isso. Não, mas de uma maneira educada, mas a moral da história é essa, que é, fulano, então me desculpa. Aqui estão todas... Isso. Por favor. Se abstém. Exatamente. Então, assim, não vou mais aceitar mensagens sobre esse tema. Se você vier me procurar novamente sobre esse tema, me desculpe, mas eu vou ter que te repelir toda vez. Porque eu não vou conversar sobre isso. Essa decisão foi tomada. E tá aqui o artigo do regimento que diz que ela é final. Exato. E pronto. Se a gente for bem claro e conseguir criar essa motivação, a gente vai minorar a chance de ter problema e também vai diminuir a intensidade dos problemas. Mas sempre vai ter aquela pessoa, porque a gente sabe como é que é. Tem gente que tem mais dificuldades. Todo condomínio vai ter alguém, às vezes, que tem uma dificuldade de compreensão, alguém que seja mais estouradinho, etc. E isso faz parte. Quem se candidata para ser síndico tem que aceitar. Mas também usar de algumas habilidades para lidar com isso, né? Com certeza. E aí tem a pessoa que lidera e tem o bode expiatório também, né? Isso tem em todo grupo, só que o próprio grupo tem que achar esse equilíbrio, né? Defender ou não defender.
Eu fiquei pensando nisso tudo que o Ciro estava trazendo, né? Claro, a gente tem que encontrar formas práticas de resolver a situação, e eu acho que eu também lidaria do mesmo modo. Bom, é fácil falar aqui, né? Difícil estar lá também no fogo cruzado, mas eu acho que eu tentaria do mesmo Eu já modo. participei de vários grupos e eu acredito que funcione, sim. Agora, tem uma coisa que tu trouxe, Cida, que me fez refletir aqui, que talvez, não sei se era disso que tu estava querendo dizer, mas que isso também me parece que continua caminhando numa certa impessoalidade, num certo distanciamento, né? É aquilo que tu falou. A gente recebe um aviso, uma carta ou uma mensagem no WhatsApp, mas a gente não recebe um convite para uma confraternização. O que acontece quando a gente começa a adotar em paralelo essas práticas também? A gente começa a mostrar para as pessoas que todo mundo faz parte daquele espaço, né? Para construir, tu precisa agregar. Exato, né? exato. Então, o social faz parte. O ser humano, nós somos um ser que precisa do social. Exato. Então, de repente, fazer um chá e cada um levar um prato seria uma forma de agregar, das pessoas se conhecerem, se aproximarem, ter coisas em comum. Porque é muito mais fácil eu me sentir desimplicada de uma reunião e do que está sendo discutido se eu recebo um aviso, uma mensagem ou uma carta. Aquilo não é para mim, eu não faço parte disso. Então é muito mais fácil eu ignorar, o que for decidido foi decidido, e se eu não gostar eu reclamo. Sim. Agora, quando a gente faz outras dinâmicas em paralelo, a chance das pessoas se integrarem mais e respeitarem mais, até de reclamar de outro jeito se não gostar, é muito maior. Exatamente. É aquilo que eu estava falando no começo. A gente tem, a Amanda também pontuou isso no começo, né? A gente tem um conjunto de pessoas que tem só essa ligação que é jurídica, né? Vocês têm um prédio que foi dividido em alguns apartamentos e aqui vocês... Aqui é meu, aqui é seu. Exatamente. Transformar esse amontoado de gente num grupo é um puta desafio, mas vale muito a pena. Isso vale a pena em qualquer conjunto de pessoas. E criar esse senso, como tu falaste ali, faz com que as discussões tenham outro nível. Inclusive profissional. Às vezes tu fica sabendo que tu precisa de um vidro, o teu vizinho lá trabalha com isso, mas tu nem sabe. Tu nem sabe. Por quê? Porque não tem essa forma de agregar, não existe no condomínio. Melhor em tudo, porque, novamente, qual que é o maior benefício que a gente pode ter enquanto humanos? É quando a gente tem essa diversidade de habilidades, competências, perfis no mesmo espaço. Isso é ótimo. Claro, vai gerar alguns problemas, mas também nos propicia várias coisas. Coisas que você não daria conta sozinho, com aquele grupo você consegue dar em vários sentidos. E daí, transformando aquela galera numa comunidade, como tu estavas falando, cara, a discussão ganha outro tom. A pessoa se sente pertencente, então ela vai querer participar. Vai ter mais qualidade na discussão. Eu, como boa libriana aqui, né? Já estou viajando. Gente, um grupo de trocas, já pensou? Porque os espaços dos apartamentos são praticamente iguais. Gente, eu tenho uma poltrona aqui, não uso, não gosto dela. Tem alguém querendo trocar por alguma coisa, né? Isso tem importância no teu dia a dia. Cara, às vezes tu precisa de uma ajuda com um treco que, pô, tu vai pedir lá pro teu irmão, pra tua irmã vir lá da casa do chapéu pra fazer. Cara, teu vizinho de porta, meu Deus do céu, tu vai viajar, teu cachorrinho, teu gatinho, coisa assim. Cara, coisas pequenas, até coisas enormes. Até aquela grande decisão do condomínio, sabe? Que vai ficar muito mais fácil e também te faz ter mais facilidade de, naquelas horas em que tiver os arranca-rabos, que eles tenham um outro tom. Porque vão ter discordâncias, né? E se eu me importo contigo, é mais fácil de que eu também leve essas discordâncias de uma outra forma. Sabe? Isso daí, pra mim, que vocês pegaram no centro da coisa. Aí é que tá, né? E o problema é que criar essa comunidade é como o Ciro falou, é um super desafio, porque são pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes, ali, todo mundo no mesmo espaço, tentando conviver junto. E aí tem coisas que, cara, isso acaba gerando conflitos. Quer ver lugar que coloca o lixo, junto ou não junto o cocô de cachorro, né? Coisas que são muito pessoais, do modo como cada um aprendeu a ser na vida e que fica muito explícito nesse convívio com os vizinhos e que, nossa, para poder passar essas barreiras, dialogar de um outro modo e criar essa comunidade. E aí tem um problema que eu acho, pelo menos me vem, que as pessoas acabam deixando muito na mão do síndico. O síndico tem que fazer esse papel. O síndico tem que reunir as pessoas. O síndico precisa...
E aí, Cida, eu fiquei pensando muito naquela tua pergunta do porquê que as pessoas recusam tanto esse lugar de síndico. E a gente pode facilmente responder, pelo pepino, mas não é só pelo pepino, é porque para você ocupar um lugar, seja de síndico, seja de prefeito, seja do que for, numa posição de liderança que tem visibilidade no lugar onde você está, você tem que aceitar ocupar esse lugar de ser odiado, o lugar das críticas, o lugar de falha, o lugar de não conseguir resolver. Pra muita gente isso é insuportável, né? Mesmo em medidas muito pequenas, né? A gente vê direto em consultório gente que não consegue nem falar numa roda de amigos, na família, que não consegue se posicionar porque é insuportável. Muita gente, isso não é raro. Eu já fui uma vez, assim, eu não sou, não posso nem falar, gente, porque eu não sou aquelas de ir em reunião de condomínio, não. Eu já fui, já tentei ir, mas daí a coisa parece que não funciona, ou eu me frustro com algumas coisas. Por exemplo, a gente tem um condomínio, alguém precisa ser síndico, tá? Alguém precisa ser síndico. Aí ninguém quer. Aí se coloca lá um valor para a pessoa aceitar, porque se for de graça, ela não vai querer, né? Então, se colocam 2 salários mínimos para a pessoa, daí não paga o condomínio e paga mais uma administradora para auxiliar o síndico. Tá, tudo bem, tem um gasto enorme aí, porque ninguém quer ser síndico. Por que que uma pessoa de cada apartamento não assume durante 6 meses, por exemplo? Aí, É, novamente, aquele paralelo com as cidades e tal. Qualquer grupo, né? Às vezes, democracia demais não dá certo. A gente já tentou em vários espaços diferentes. Essa alternância faz com que tenha uma descontinuidade entre as coisas. Imagina todo o trabalho de ficar transferindo todas as informações, todos os documentos, todos os projetos e tudo mais, retreinar uma equipe e tudo mais. Tudo isso dá muito trabalho, né? Não vale a pena. Ao meu ver, não vale a pena. Mas o que a gente pode fazer, juntando o que você falou agora e o que a Amanda estava falando, que é uma coisa que eu acho que vale, que eu acho não, tenho certeza que vale, novamente para outras esferas de grupos, inclusive para as grandes, de município, de estado e de país. É que as pessoas também, elas sejam mais participativas dentro desses espaços de decisão comum, né? Porque sim, nós temos uma figura eleita, escolhida para tomar algumas decisões no dia a dia, para operacionalizar essa administração no dia a dia. Agora, nós também temos que participar das decisões e nem tudo tem que ser levado, sei lá, pro Procon, pra Justiça Federal, pra Justiça, sei lá da onde, pra não sei o quê. Cara, conversem, no caso tentem resolver os de seus condomínio é o problemas. conselho, né? Tem um conselho Conselho, tudo. estabelecido, tal, Exato, o que for. Quero dizer assim, não precisa levar pra, sabe, chamar a mãe. Isso daí é uma coisa que me enfurece. É que aí é que tá, é muito mais fácil chamar a mãe do que eu ter que assumir o meu BO. Claro, assim, mas isso, cara, isso me incomoda profundamente, cara. Me incomoda profundamente. Amigo, tenta resolver tuas coisas. Claro, eu entendo, né, que várias pessoas não foram treinadas pra isso, que pra algumas pessoas é difícil e tudo mais, mas a gente tem que, novamente, aspirar a isso. Porque a gente ficar procurando os outros pra resolver as nossas coisas o tempo inteiro, cara, isso tem um custo. Isso tem um custo enorme para tudo, em todos os sentidos, tá? Tem um custo de tempo, tem um custo de perda de autoestima, né? A gente precisa desse senso de autoeficácia. Você ficar o tempo inteiro sentindo eu não sou capaz de dar conta disso, eu preciso que fulano dê conta, cara, vai te destruir tua autoestima, vai te destruir teu espaço de poder e atrapalha tal. o outro, né? Atrapalha tudo. E também, sempre que você bota na mão de outra pessoa, ou muitas vezes que você bota na mão de outra pessoa, cara, você não vai gostar tanto daquilo que ela fez. Né? Porque não vai ser a partir daquilo que tu pensa, vai ser a partir do que ela pensa. Entende? Sempre vai ter alguma coisa que vai ser perdida aí. Às vezes a gente é obrigado a aceitar. Né? Porque não, eu não tenho tempo para lidar com essa bucha agora. Eu preciso que outra pessoa lide. No caso, o síndico e tudo mais. Agora, também o papel de síndico fica mais fácil se todo mundo participar em alguma medida. Em algumas coisas dá para ter decisões mais compartilhadas, dá para ter mais participação no dia a dia. Vamos constituir então, tem o síndico, mas tem figura de comissões menores e tal. Por exemplo, novamente fazendo paralelo com cidades, existem em outros países vereadores em espaços ainda menores, né? O cara que é tipo o vereador de bairro, essas figuras mais de associações de bairro, mas realmente atuantes, em que todo mundo participa, todo mundo contribui e tudo mais.
isso faz com que tu esteja muito mais satisfeito com as decisões tomadas no dia a dia. Sim, com Porque elas têm mais a certeza. ver contigo. Não é um cara que tá lá em cima Sim. que tá tomando uma decisão que tá afetando todos os bairros de uma maneira só, né? É alguém que conhece aquela realidade, que tu pode cobrar melhor também, sabe? Ah, tem várias coisas que eu acho que são vantagens com relação a isso, sabe? Mas essa falta de senso de responsabilidade, de participação, assim, é É outro pontinho complicado, central aí. né? Eu fiquei pensando numa coisa, Ciro. Viajei aqui enquanto tu estavas falando, né? Por que será que nos condomínios e nos prédios esses laços eles se borram e se perdem mais? Mas parece que quando a gente está falando de bairros menores, de casas, de pessoas morando em casas, tem essas organizações de Pois é, bairro, de verdade. comunidade. Porque eu acho que é menos impessoalizado, é menos individualizado, sabia? Eu acho que tem muito mais essa noção dos vizinhos, de saber quem é cada um, a história de cada um. Tem uma noção de pertencimento um pouco maior àquele espaço. É Porque nos engraçado. prédios, gente, sério, tem dificuldade de fazer um café, por exemplo, fazer um café no condomínio, convidar todas as pessoas. Aí tu Uhum. fala, uma pessoa compra a ideia e os outros. E sabe o que eu pensei agora? É porque também, quando a gente está falando de casas, comunidades, etc., não tem o síndico para mediar. Se eu tiver um problema com a minha vizinha da É casa do lado, verdade, eu eu vou ter que bater resolvo. na porta É, dela. E isso vai me fazer pensar duas vezes. Não muito vai bem ter colocado. o grupo do condomínio, onde eu vou poder dizer ali, fulana do 101 tá me incomodando. Eu vou ter que fazer isso. E isso faz com que eu tenha um cuidado maior dentro dessas relações, porque eu fiquei pensando nisso. Nesse episódio do cachorro Uhum, que eu uhum. comentei com vocês, eu lembro que eu cheguei em casa e comentei com meu marido. E aí ele falou: amor, a gente mora num apartamento e se o cachorro incomoda, o vizinho vai reclamar ou vai reclamar pro síndico. Se a gente morasse numa casa e o cachorro estivesse incomodando, as pessoas dão outros jeitos de resolver. Às vezes mais gentis e às vezes mais hostis, né? Quantos animais são envenenados, por exemplo, né? Uhum. O que eu quero dizer é que é você atuando ali. É você que vai ter que Sim, fazer sim. algo com que te incomoda. É, isso é completamente sabe. Em geral, isso é um fenômeno comportamental que a gente vê muito, né? Quando não tem ninguém por ti, você é meio que forçado a agir, né? Você não se sente tão protegido, então você meio que tem que fazer Acomodado. alguma coisa. Eu não sei bem a O ser palavra, assim, humano mas acho que é meio incomodado. sabe o que que é? É Tipo, tem porque, síndico lá, ele tá recebendo, pra que que eu vou me envolver nisso, né? então, sabe qual que é a forma comportamental de ver isso? Uma das, né? É de que eu não tenho por que gastar a minha energia com isso, passar por aquele desconforto, se outra pessoa vai passar por mim. Uhum, Entende? uhum. Bom, e daí eu tô. A minha omissão, ela não vai ser punida. Com certeza. Entendeu? Porque se eu não fizer Uhum, nada, alguém vai uhum. fazer por mim. E E aí isso é algo que se repete. o outro vê, o fulano não vai, nem se incomoda, não tá lá, eu também não vou. Exato. E também tem esse meio que E contexto. aí fica esse efeito dominó no Sim, condomínio. sim. Por isso que eu tô falando de outra coisa. É assim. Vou dar um exemplo Tá. diferente que é mais fácil de visualizar. Vamos pegar duas mães. Uma que o filho deixa a roupa suja no chão, ela vai lá, junta e lava. E outra que o filho deixa a roupa suja no chão, larga. Uhum. Filho mais velho, que tenha toda a possibilidade de fazer as coisas, tá? Eu não tô falando para desamparar a criança pequena. O que que vai acontecer com a criança que a roupa fica no chão se ele não se mexer? Vai ficar ali, ele vai ficar sem roupa. Exatamente. E daí, por esse estímulo negativo, ele vai se mexer de alguma forma, certo? Sim, eu vou Ele precisar dessa roupa, vai ter educação física na quarta-feira. Eu vou exatamente. botar lá porque senão minha mãe não vai lavar. Exatamente. Ele vai se mexer, vai fazer. Agora, se você fica recolhendo para ele, ele nunca vai ver as consequências negativas do comportamento dele. Então, ele vai continuar fazendo aquilo, porque não tem nenhuma consequência para ele, certo? Então ele nunca vai aprender a colocar a roupa no lugar certo ou a ir lá e lavar a roupa dele, entende? É a mesma coisa com o condomínio. Na casa, se você vai lá e você se omite e fazer alguma coisa, ninguém mais vai fazer por ti. Tu vai lá e aquele problema vai continuar. Vai Então sofrer uma as hora você vai consequências. ficar puto e vai se mexer. No condomínio não, tem alguém que resolve por ti. Outra coisa é também aquela impessoalidade que você falou, né?
Mas eu até tinha feito uma anotação aqui que eu não queria esquecer. É engraçado, quando começou a provocação eu já pensei nisso. É curioso que a proximidade do condomínio ela é maior, né? Tem gente que tá... Proximidade física, né? Tem gente em cima e embaixo. E dos lados. E dos lados. Só que ela ao mesmo tempo é mais impessoal, é mais distante. E eu não sei o que é. Talvez seja pela própria cultura, porque assim... Será que não é um medo de estar muito próximo e a pessoa invadir tua vida? Mas sabe o que eu tô dizendo? É que tu não... Porque agora eu parei para pensar aqui, Tu não né? vê... E realmente, tu fala com a pessoa é teu vizinho por anos, mas se mantém cada um no seu espaço. Sendo que faz anos, poucos anos, que no interior as pessoas moram tipo 1 quilômetro uma da outra, tal, e Isso. todo mundo E era mais próximo. é próximo. A pessoa tá doente, vai lá visitar, vai lá. A minha vizinha fica doente, eu nem fico sabendo, né? Talvez seja por falta de motivo pra interagir. Porque quando tu tem essa distância maior, mas assim, eu precisava pegar aquilo que você plantava na tua fazenda que não tinha na minha. Eu precisava pegar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim. Então, talvez no condomínio, por todas essas outras estruturas do condomínio, você não tenha motivo pra interagir. Eu não sei, talvez seja essa uma das razões. Mas eu realmente não sei, porque na casa tu tá mais distante, né? Mas eu acho que você, ao mesmo tempo, se vê mais. Eu digo até na minha experiência pessoal. Que o comportamento, talvez a interação seja diferente. E aqui eu realmente não tenho a menor ideia do que é. Não sei. Eu tô jogando isso porque é uma coisa que eu tô pensando. Então, E eu achei gente, muito boa essa hipótese da Cida, porque justamente era um pouco do que eu trazia antes. A sensação que eu tenho é que isso que separa é muito borrado ali, muito tênue. É uma linha, inclusive, física, abrir que a é uma porta. parede. Abre a porta. E é claro que isso Eu assusta. tô quase dentro da casa da outra pessoa. Exato, esse estranho que tá quase dentro da minha casa e que às vezes tem hábitos diferentes dos meus e isso, nossa, quer ver? Coisa que assusta mais do que ter que lidar com alguém que a gente supõe que é tão diferente da gente e que tá ali quase dentro da nossa casa. Talvez. E tem é uma relação muito do imaginário, né? Porque a gente supõe um monte de coisa dos nossos vizinhos, das coisas que a gente vê. Até, e se eu for invasivo, se eu de repente for lá e ela não gosta de, né? E por ser vizinha não falar nada. E se acaba ficando cada um no seu canto, né? E agora pensando, Cida, me vem essa questão justamente do imaginário. A gente vê as coisas, vê que horas o vizinho chega, vê se ele recebe amigos ou não recebe, se tem pet ou não tem pet. E aí a gente começa a supor coisas da vida daquela pessoa. E isso, às vezes, pode também contribuir para um certo distanciamento, né? Sei lá, pensando em exemplos banais aqui. Eu torço pro Inter e tu torce pro Grêmio. Ah, aquela vizinha gremista. Mas a polarização política, por exemplo, que aconteceu há muito pouco tempo atrás, talvez ainda hoje, é uma das coisas que mais separa as pessoas, que faz supor que aquele vizinho talvez não seja uma pessoa interessante. E outra coisa que acontecia há um tempo atrás, hoje em dia, não sei, eu não vejo mais, mas é pedir alguma coisa no vizinho emprestado, né? Por exemplo, acabou o sal, gente, eu preciso terminar a comida e não tem sal. Pô, não custa pedir uma colher de sal pro vizinho, né? Mas hoje em dia é muito estranho isso, tu ir no vizinho e pedir uma colher de sal. Até porque tem outras ferramentas, né? Que, né, a pessoa vai lá, beleza, vou pegar o iFood aqui e vou pedir um quilo de sal, de açúcar e tal. Mas eu tava pensando aqui ainda sobre aquilo. Nós não somos especialmente territorialistas, né? Nós até tem alguma coisa de territorialismo, mas em grupos, né? Talvez realmente tenha alguma coisa que a gente não perceba, no sentido de que, assim, a gente está coabitando nesse prédio aqui, só que realmente tu não tem tanto sentimento de que cada um tem o seu espaço. E na casa, né, o vizinho tá do outro lado da rua, ou o vizinho tá do outro lado ali, e tu tem... Eu tô aqui no meu tá no teu, e a gente tá coabitando nesse espaço maior, né? Talvez tenha um sentimento de disputa aí Eu que moro a gente não note. por exemplo, num andar que tem 4 pessoas. Se os 4 saírem ao mesmo momento por corredor, tipo, vai ficar todo mundo no espaço do outro, né? Eu já tô quase derrubando o microfone aqui. Tem alguma coisa animalesca envolvida? Assim, eu não tô... Eu tô bem curioso.
Talvez eu Estamos vou até ver isso conversando depois. aqui, pois é. Pois é, gente, nós estamos terminando nosso horário aqui. E eu acho que nós vamos para as conclusões, né? O que vocês têm mais para concluir aí de tudo que a gente falou? Começa aí. Nossa, difícil concluir um assunto inconcluível, né? Que tem Todos vários todos são inconcluíveis. desdobramentos. É, mas eu acho que, como eu disse, né? Esse espaço ele tá muito borrado, o que é meu e o que é do outro. Tem uma individualização muito, né, dos nossos tempos atuais que acaba crescendo a isso, a esse sentimento de pertencimento. É um lugar que não é meu, mas que ao mesmo tempo é meu, né, e que fica ali muito exposto. Então, enfim, eu acho que a diferença tá aí. E aí eu fiquei pensando agora, Cida, pensando nas conclusões finais. Num vídeo que eu vi recentemente de um psicanalista que eu gosto muito, que ele tava falando, né? Por que a gente se apaixona por alguém? Né? O que faz a gente se apaixonar perdidamente por alguém e apostar os nossos ideais naquela pessoa? É justamente quando a gente aniquila a diferença que existe entre eu e o outro. Né? E aí eu me apaixono perdidamente porque eu não tô enxergando essas diferenças. E esses conflitos que a gente está tratando é justamente quando a diferença fica muito exacerbada. E às vezes só a diferença, né? E às vezes só a diferença. E aí eu não consigo gostar do meu vizinho E aí porque fica ele é tudo muito na diferente de projeção. mim. Tudo no campo da projeção, aquilo do imaginário que eu estava trazendo, né? O meu vizinho é, sei lá, esquerdista ou não, meu vizinho é gremista ou não. E aí eu não consigo construir um afeto por essa pessoa tão diferente de mim. Incrível, né? É, Teremos que fazer um programa Como se apaixonar pelo vizinho. seria a relação com o vizinho é outra forma de olhar para esse mesmo assunto, mas de uma forma É verdade. um pouco diferente, né? É. Fica aí a ideia, diretor. É, cara, para concluir, o diretor fez um joinha novamente, galera. Tá aprovado o tema. Tá bonzinho. Ele tá bom, ele tá deixando tudo hoje, né? Ah, o que eu queria concluir, assim, né? Eu não conheço nenhum tipo de relação de verdade que não se beneficiaria de habilidades de efetividade interpessoal, de regulação emocional e de tolerância ao mal-estar. Eu já tinha trazido isso para falar hoje, assim, porque é o que a gente fala todo o programa, né? É a gente entender como fazer valer aquilo que a gente quer, mas ao mesmo tempo manter as relações, comunicar as coisas de uma forma clara, tentar não agredir o outro e também não deixar que passem por cima da gente. Entender como as nossas emoções estão envolvidas ali e não nos deixar dominar completamente para que elas piorem as situações. Tolerar o mal-estar no sentido de que às vezes vão ter coisas que não são tão legais, que são um pouco desagradáveis, mas a gente pode agir, navegar aquilo de uma maneira a não piorar essas crises, né? Todo mundo, eu não conheço ninguém, assim, mesmo o terapeuta mais incrível do mundo, o cara com 90 anos que não vai se beneficiar de treinar essas coisas, sabe? Efetividade interpessoal, regulação emocional, tolerância ao mal-estar. Todo mundo pode melhorar um pouco nisso. Tem várias ferramentas disponíveis para isso. E sempre que a gente acrescentar complexidade nas relações, né, seja por qualquer que seja o motivo, seja pelo aumento do número de pessoas envolvidas, seja pelo distanciamento envolvido e tal, essas habilidades elas vão brilhar ainda mais. Elas vão ter mais importância, né? Então, assim, encorajo todo mundo a dar uma olhadinha sobre isso, pesquisar, usem essas palavrinhas que eu falei, sigam as dicas ali que a Amanda trouxe, que a Cida trouxe. Eu acho que todo mundo pode se beneficiar de trabalhar isso. E convidar as pessoas também a pensarem um pouquinho sobre isso que a gente estava falando aqui, né? Tem algumas coisas que a gente deixou em aberto, em especial essa do territorialismo, que eu tô alucinado para depois tentar entender melhor. E pra gente ser mais cuidadoso, né? Com as pessoas ali em volta, mais compreensivo. E é isso. Então, gente, é isso, né? Eu acredito que a gente está vivendo um momento assim onde todo mundo fala em democracia, mas está todo mundo se afastando pelas diferenças. Inclusive nos grupos, eu tenho visto muito, eu vi essa semana uma pessoa se posicionar totalmente indignada porque uma pessoa colocou uma opinião. E, de fato, a rede social é uma coisa aberta, você coloca opinião. Daí, se você vê e não gostou, não precisa se incomodar. Passa direto, né? Você não é dono da verdade, ninguém nasceu dono da verdade. Passa direto, não se incomode. E se você curtiu uma coisa, vai lá e curte.
E é assim que o mundo é. Ninguém é. Nem o filho, nem como diz a minha mãe, nem a mão tem os dedos iguais. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças e tem que aprender a conviver com respeito, que eu acho que é o principal, né? O respeito é a base de tudo. Então não se afaste das pessoas por causa das diferenças. Tente se aproximar, porque com certeza, não sei se vocês concordam, mas a cura do ser humano está aí. Cida, teve uma coisa importante. Tuas palavras foram ótimas, mas teve uma coisa importante que a gente não falou, né? Nós tivemos uma pequena pausa por um motivo muito especial, que nós recebemos Donzinho ao mundo e agora você já trivó. Então esse episódio dedicado ao Ricardo, a esposa dele, e ao Donzinho, né? Beijo. A gente ama muito, né? Fofinhos. Parabéns, Cida. Gente, Amanda, muito obrigada, né, por ter participado, como sempre, né? E Eu que agradeço. você também, né, meu parceiro de Agradeço bancada muito aqui todo de programa. Então, gente, nós vamos ficando por aqui e até semana que vem com um novo tema. Bom condomínio para vocês.